E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 26, Novas Perspectivas. No programa passado, a gente conversou sobre o encontro do ministro Genésio, que é o ministro do Ministério da Regeneração, quando encontrou com André Luiz para o seu primeiro dia de estágio. A gente lembra que o Rafael foi o rapaz que o levou até o ministério e o apresentou ao ministro Genésio. O ministro Genésio começa a conversar com ele e a gente até viu em alguns programas atrás que o comportamento do André Luiz estava tão diferente, já diferenciado, que o próprio ministro se espantou e perguntou a ele: mas você é realmente o doutor André Luiz? Não é? Você é realmente você, o ex-médico? O ex-médico. Porque ele já estava realmente se conscientizando que os valores em nosso lar são diferentes dos nossos valores aqui na Terra enquanto encarnado estamos, não é? Por quê? O ministro diz para ele que enquanto a gente está encarnado, nós valorizamos muito a aparência. Nós damos valor à parte exterior das coisas, né? E em nosso lar, os valores, né, não são materializados lá. Lá valoriza-se assim os sentimentos bons, as atitudes que se renovam. Então, o ministro já está vendo que o André Luiz está mudando, está se esforçando, pelo menos, né, para mudar o próprio comportamento. Que é como vai ser a nossa sociedade um dia, né? A nossa convivência, né? Dando valores, dando sentido real realmente ao que interessa, né? Que são os valores morais. Ele diz que o Genésio diz para ele: nos círculos carnais costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou uma excelente figuração externa, mas aqui o que vale é a compreensão, é o bom ânimo, é você ter responsabilidade, não é? Você estar disposto a colaborar, você ter um esforço sincero, né? E uma humildade sincera. Então foi isso que a gente viu no último programa. Hoje nós vamos continuar a estudar, nós vamos começar a ler do parágrafo 26, quando, depois dessa conversa, o André Luiz coloca assim: identificando minha ansiedade, concluiu, né? O ministro Genésio está conversando ainda e concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. Então, o ministro está dizendo, olha, realmente, porque o ministro sabe que no fundo, ele desejaria ser médico de novo. Então, o ministro está pedindo calma para ele. Olha, calma, começa a observar, começa a visitar os departamentos, observa, quer dizer, não se apresse, não é? E a gente lembra também que a dona Laura já tinha dado um conselho muito bom para ele. Eu sei, né, ela falando para ele: olha, meu filho, eu sei
que você tem uma curiosidade muito grande, não é? É do seu caráter, é do seu temperamento, mas não haja que nem uma mariposa aqui e ali, que pousa aqui e ali e não se concentre em nada e não consegue fazer tarefa nenhuma, né? E isso é um conselho que vale para nós também, né? Aliás, todos os conselhos aqui é para que, com certeza, os espíritos trouxeram em livros para que nós possamos melhorar também o próprio comportamento. Porque às vezes a gente quer fazer muita coisa e acaba não fazendo nada direito, porque você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o ideal é que você faça talvez poucas coisas, mas com dedicação. Mas então é o conselho que ela dá para ele: olha, não fique para lá e para cá só na curiosidade, você trabalhe, você procure uma determinada tarefa e se fixe nela. Né? Como nós podemos fazer um paralelo com o que ela está falando aqui, que olha, é preferível que visite, observe e examine, como a Tereza comentou, não ficar só na superficialidade, que é exatamente o que aconteceu com o professor Rivaio, né? Quando o fenômeno das mesas girantes surgiu na Europa, na França, que era o grande centro cultural da época, no século XIX, no mundo, e surgem os fenômenos das mesas que giravam, pulavam, levitavam no ar. E o fenômeno era tratado como meramente uma curiosidade, uma observação de curiosos. E isso era de tal magnitude que, se nós pesquisarmos na internet, nós vamos ver charges imprimidas em jornais dizendo assim: se você quer contratar uma secretária, contrate uma mesa, porque a sua esposa não vai ficar com ciúme da mesa e poderia ficar com ciúme da sua secretária, mais ou menos assim, porque era de uma notoriedade. Quando o professor Rivaio foi presenciar o fenômeno desse, depois de alguns convites, e ele observou, né, visitou, observou e examinou, que é exatamente o que a dona Laura está falando aqui. O ministro Genésio, que ela falou tanto com o André Luiz que continua achando que era o ministro Genésio. Então ele visitou, depois de algumas insistências, observou e começou a examinar, e a partir do exame ele começou a indagar. E a mesa respondia perguntas através das pancadas, como se fosse um código Morse. A letra, ou determinada letra do alfabeto, era tantas pancadas, e a partir daí formavam as frases. Só que as pessoas faziam perguntas fúteis: com quem iria se casar, como é que estava o negócio tal, se ia dar certo. E a mesa respondia, até que chegou aquele que era o missionário que ia pelo qual o missionário que ia utilizar aqueles fenômenos por um fim útil para a humanidade. E a partir do exame que ele fez, depois da observação, ele começou a fazer perguntas à mesa de lógica, de filosofia, de matemática, de gramática, e a mesa respondia corretamente. E outras pessoas começaram a fazer também. Tá? E ele recebe cadernos de questões da Europa, de outros países também, que não é Europa, e ele faz as suas perguntas, e a partir daí, coincidindo com as respostas que a mesa davam, as perguntas dele, na presença dele e de outros, ele formulou o Livro dos Espíritos. Quer dizer, bem superficialmente é isso. E na introdução do Livro dos Espíritos, ele bota toda uma sequência de ideias que os espíritos responderam, que ele coloca como introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, através de uma observação séria, de um exame sério, ele formulou a vinda de Jesus de novo à Terra, porque é Jesus retornando, é o Espiritismo. Então, daí a gente vê a importância de nós observarmos com seriedade certas coisas e examinarmos, né, os livros, as mensagens que vêm às nossas mãos. Se aquilo, né, como diz o apóstolo Paulo, examinai tudo e retém o que é bom.
do que a gente já acha no nosso raciocínio, o que já seja bom. Então a gente pode fazer esse paralelo também com a missão do professor Rivaio, né, o missionário que Jesus enviou à Terra para que nos trouxesse a mensagem dos Espíritos, o nosso Consolador, que Jesus prometeu. Então, continuando a leitura, vamos para o parágrafo 28º. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Então, o ministro Genésio solicitou a presença de um tarefeiro para que, com certeza, acompanhasse o André Luiz, como a gente vai ver aqui, a observar o que acontece, o trabalho que se realiza nas câmaras de retificação. Daí a gente já vai vendo, né, Tereza, a amplitude dos trabalhos na colônia. Né? O nome retificação já indica que nesse lugar precisam ser consertadas, retificadas algumas coisas ou entidades. A gente vai ver que retificar é consertar. Então, nessas câmaras, o André Luiz, pelo nome, já começou, provavelmente, a entender que ele começaria por um lugar onde se conserta, né, alguma coisa ou alguém. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas, quer dizer, uma pessoa extrovertida. O Tobias, não é? Maneiras desembaraçadas aqui, acredito que seja uma pessoa extrovertida, simpática, né? O Tobias é aquele que mais tarde no livro vai nos relatar a sua história. Não vamos dar spoiler agora, não. Mas é uma história muito interessante. E a gente já vai vendo que há todo um planejamento na nossa vida de encontros e desencontros com determinadas pessoas. Porque, com certeza, dentro do Ministério da Regeneração e dentro das câmaras de retificação, existem muitos trabalhadores. Por que será que o ministro Genésio escolhe o Tobias? Quando a gente lê o caso do Tobias, a gente vai entender por quê. Porque a história do Tobias, a história de vida do Tobias, vai ajudar muito o doutor André Luiz quando ele vier a saber que a esposa que ele tanto ama, né, que ele achava que era propriedade dele e de mais ninguém, está casada com outro, já está no segundo casamento. Então, não é à toa que na vida do André Luiz o Tobias chega. Na nossa vida, a mesma coisa. Os espíritos dizem que ninguém se aproxima de nós ao acaso, porque o acaso não existe. Então, todos aqueles que se aproximam de nós de alguma maneira, ou no trabalho, na nossa casa religiosa, na nossa família, algo eles têm a nos oferecer. E às vezes não é realmente o que a gente gostaria de receber, mas é algo que a gente necessita. Então, a experiência do outro, ninguém cruza o nosso caminho à toa. A experiência que o outro vai nos trazer, seja ela benéfica ou aos nossos olhos maléfica, mas aos olhos de Deus é necessária. Não tem como. Não é? Então vão chegar, e já todos nós sabemos disso, né? Já tivemos experiências muito boas no contato com pessoas que chegam até nós e algumas não tanto, mas aos olhos de Deus todas são necessárias para a nossa evolução. No caso do Tobias, aqui no livro, como a gente já leu o livro todo, a gente sabe que foi muito necessária ele começar a ter uma intimidade com o André Luiz, porque a vida dele vai ser uma lição para o André Luiz, não é? Esse nosso irmão aqui, como ele coloca, né? É um senhor de maneiras desembaraçadas. É sinônimo para, no caso, uma pessoa extrovertida. E ele coloca assim:
E aí ele continua, o ministro Genésio. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Mais para frente, o Tobias vai explicar para o André Luiz mais detalhadamente qual é o trabalho realizado pelas câmaras retificadoras. E aí, essa questão do proveito, uma palavra interessante que a gente pode destacar aqui nesse parágrafo, porque ele fala assim, o ministro está falando, né? Se ele está falando, que provavelmente é isso mesmo. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Então, o André Luiz, ele não está lá a título de visita, ele já está a título de observação, porque é um progresso, é visitar, observar, examinar. E como nós falamos anteriormente, novamente, ratificando aqui, o proveito que o André Luiz vai tirar com o contato das câmaras retificadoras é o que resultou nessa obra que nós temos dele nesses livros, que nos dá alguns detalhes da vida espiritual, para que nós possamos compreender melhor a vida do espírito, para que nós possamos raciocinar melhor sobre aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida aqui, enquanto na oportunidade de termos um corpo de carne. Então, esse proveito é fazendo novamente uma analogia com Allan Kardec. O proveito que Allan Kardec tirou da observação e do fenômeno das mesas girantes, podemos fazer um paralelo com o proveito que o André Luiz vai tirar da observação das câmaras retificadoras, dos sofredores. Por que eles estão sofrendo? Por que eles estão ali? Por que eles estão acolhidos ali, futuramente, porque ele vai raciocinar também por que uns estão ali acolhidos e outros não estão, vamos dizer assim, errando pelo mundo espiritual, né, no sentido de erraticidade, né, e uns estão acolhidos, né, e nem todos estão acolhidos. Todos esses raciocínios é o proveito que ele vai tirar nos questionamentos que ele vai fazer, e aí vai nos trazer todas essas informações que nos acalentam tanto. E também uma outra coisa, a doutrina espírita, Allan Kardec faz questão de dizer por várias vezes que a doutrina não é dele, a doutrina não é de Allan Kardec, por isso que o termo kardecismo é um termo errôneo. A doutrina espírita, cujo o nome mesmo diz, é a doutrina dos espíritos. Assim como os livros de André Luiz, não é André Luiz que está dizendo aqui, essa coletânea do mundo espiritual, é a informação que os espíritos superiores deram a ele e ele passou para nós, com a supervisão de espíritos superiores. Né? Uhum. E continuando, vamos ler agora o parágrafo 32. Estendi-lhe a mão, enquanto desconhecido correspondia, afirmando gentil, às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade, não é? Porque isso lá em nosso lar não pode ser de outra maneira. Rotineiro, né? A gente está vendo que é uma rotina dos trabalhadores, né? Boa vontade. Todos os trabalhadores são simpáticos, têm boa vontade, são carinhosos, né? E ele fala, né, a gente não pode esquecer, quem está pedindo para conduzir o André Luiz é o ministro. E é o ministro que está dizendo, André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo. Já está dando a ele uma responsabilidade, porque se o ministro está falando isso, porque ele sabe que ele vai tirar um proveito daquilo. É um estudante que o professor incentiva, porque sabe que daquele estudante vai sair uma coisa boa, porque o estudante quer aprender, está com vontade, né? Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado. Se deseja acompanhar-me? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido,
com palavras de animação. E aqui a gente pode ver que a sociedade nas colônias superiores, elas têm aquilo que em obras póstumas Kardec vai falar, que é a aristocracia no mundo espiritual. A aristocracia intelecto-moral. Tá. Quem quiser ler em obras póstumas, o título do capítulo ele não tem número, As Aristocracias. E Kardec começa dando a explicação do que é uma aristocracia. Ele coloca assim: em tempo algum, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade puderam prescindir de chefes, razão pela qual os encontramos mesmo nas tribos mais selvagens. Isto decorre da existência de homens incapazes que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão, em virtude da diversidade das aptidões. Então, em todas as épocas, Kardec está colocando que sempre houve necessidade de ter um chefe, a sociedade seguir, né, pelo pensamento de alguém. E aí, mais adiante, ele coloca que as aristocracias que vigoraram na Terra, primeiro foi a aristocracia, a autoridade, né, no caso, né? Primeiro foi a patriarcal, que o chefe, né, da tribo era um homem. Depois passou para a força bruta, e ele vai explicar o porquê. Depois, a aristocracia de nascimento, é quando a realeza assume o poder. Não é? No caso do feudalismo também, então aqueles que tinham um nome de família, aqueles eram aqui mandavam, não interessava outra coisa. Teve um nome, podia ser a pessoa mais desequilibrada e corrupta do planeta, mas o nome dela era que importava, era eles que mandavam. Depois, e é a que a gente vive atualmente, é a aristocracia do dinheiro. Kardec fala sobre isso. Não é? Podemos aí colocar o materialismo. Então, na nossa sociedade, o poder está na mão de quem tem dinheiro, a que preço for. E aí Kardec vai colocar que a aristocracia que no mundo, né, quando a Terra melhorar a sua categoria, ela vai passar a ser uma aristocracia intelecto-moral, porque Kardec coloca que só esse princípio, né, o princípio moral, ele pode constituir uma supremacia durável, porque terá animá-la sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral, que é o que já existe nas colônias superiores. Lá, porque a gente vê que quem manda lá, né, quem dirige, não é quem manda, né, quem dirige a colônia é o governador, e ele é o que tem o maior cabedal de sabedoria, que é o intelecto, e de bondade, que é a moralidade. Então, todos os ministros, né, o comportamento de todos se baseiam nesse princípio. Eles são sábios, né, eles têm o conhecimento, mas têm também, acima de tudo, a fraternidade, a bondade. Por isso que todos trabalham com ânimo, com simpatia, com boa vontade, porque eles abraçam, quando eles abraçam alguém, eles abraçam sinceramente, não é? Então, quem quiser ler, é muito interessante esse capítulo de obras póstumas, As Aristocracias. Então, já estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência, né, pela paciência de nos ouvir, e lembrando que nós estamos estudando juntos. A gente aqui também está meditando a cada frase, tentando se esforçar cada vez mais para tentar ter esse comportamento que o Dr. André Luiz nos orienta. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.